Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Olá, concurseiros, olá, concurseiras! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Gente, aula 15 aqui do nosso Carreiras Policiais Federais. Nosso objetivo hoje é a gente falar um pouquinho de direitos políticos. Lembra que a gente está fazendo uma alternância aí, direito de nacionalidade, direitos políticos. Já falamos de direitos fundamentais. Depois a gente vai dar uma olhadinha em poderes, certo? Vamos falar de poder executivo nas próximas questões. Adiante, ainda tem acho umas 2 ou 3 rodadas de direito de nacionalidade e direitos políticos. Vamos lá, vamos conversar. Nosso ponto aqui, nossa discussão é essa aqui, olha só. Uma questão da CESP 2019, super atual, à luz da Constituição Federal de 1988, julgo o item a seguir. O autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação de seus direitos políticos. Galera, essa questão, apesar de ser uma assertiva curta, traz diversas confusões na tua cabeça, não tenho dúvida nenhuma disso. Olha só, primeiro, fala de improbidade administrativa. Você acha que isso é direito constitucional? Se não é, você já se atrapalha nisso, porque, meu Deus, improbidade administrativa, isso não está no edital, por que estão cobrando, tal, e outras discussões. Mas, gente, a questão não é sobre improbidade administrativa, é só para assustar vocês. A questão não é sobre improbidade administrativa, ela pergunta o seguinte, ó. Se o autor, alguém que comete um ato de improbidade administrativa, esta pessoa está sujeita à cassação de seus direitos políticos, ou seja, ela está perguntando se você conhece as discussões de direitos políticos que estão lá na Constituição Federal. Legal? Você sabe as discussões de direitos políticos que estão lá na Constituição Federal? Você domina essas construções? É isso que a CESP está perguntando para vocês, na verdade. E a discussão tem que ser muito direta. Gente, quando a gente fala de direitos políticos, não pode esquecer artigo 14, certo? Além do artigo 14, artigo 15, são os temas centrais. E quando você fala de direitos políticos, uma palavra aqui, ó, é palavrão. Uma palavra aqui é palavrão. Uma palavra aqui é totalmente proibida desde a ditadura militar, que é cassação. Cassação, totalmente proibida, gente. Cassar direitos políticos só em regimes ditatoriais. É totalmente proibido no país, no Brasil, cassação de direitos políticos. O que é possível e está previsto lá no artigo 15 da Constituição Federal é a perda ou a suspensão dos direitos políticos exatamente nas hipóteses propostas pelo artigo 15. É totalmente proibida a cassação de direitos políticos. E lá no artigo 15 está previsto algumas hipóteses de perda ou suspensão. Então o que é possível é perda ou suspensão de direitos políticos e não cassação, certo? Então, ó, errado está essa assertiva exatamente porque traz algo que é totalmente proibido no Estado brasileiro, totalmente proibido pela Constituição. Cassação de direitos políticos. Não pode falar em cassação de direitos políticos, que é totalmente proibido. Então, vejam a fundamentação. Artigo 15 da Constituição Federal diz assim, ó, claramente, vou deixar só o artigo 15 para vocês aqui e vou sair da tela. Olha só, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí nós temos as hipóteses ali de perda e suspensão. Então vejam, o artigo 15 deixa claro que é vedada a cassação de direitos políticos. E aí nós temos, quais hipóteses? 5 hipóteses são mencionadas ali. Primeira hipótese, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Ou seja, a pessoa vai deixar de ser nacional brasileiro, e se deixa de ser nacional brasileiro, vira inalistável. Sendo inalistável, perdeu os direitos políticos. Incapacidade civil absoluta é suspensão dos direitos políticos. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, também caso de suspensão. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, traz uma polêmica, porque alguns falam que é perda, outros falam que é suspensão dos direitos políticos. Eu vou dizer que eu me filio na ideia de ser suspensão dos direitos políticos. Mas José Afonso da Silva, Pedro Lenza vão dizer na ideia da perda, certo? Então, vamos lá com esses doutrinadores, mas mesmo assim essas discussões nunca foram cobradas pela CESP. Então não fica se preocupando muito se é perda ou se é suspensão. Depois eu até explico isso mais adiante dando no material, como você já está vendo, se você já está com o nosso material. Lembrando, quero lembrar a todos, nosso material fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você tem o material de todas as nossas aulas, de todo o nosso Carreiras Policiais, ou seja,
Cada aula tem o seu materialzinho, você vai lá, pega o material, que é exatamente essa construção que eu estou trabalhando aqui com vocês na tela. Então vocês conseguem ter acesso a esse material. Bom, inciso 5 do artigo 15 traz a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Ok? E lá no 37, parágrafo 4º, coloquei logo embaixo ali para vocês, dizem, ó, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então a fundamentação para responder aqui é artigo 15, inciso 5, artigo 15, inciso 5 e artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 15, inciso 5 e 37, parágrafo 4º. Ok, por quê? Lá no artigo 15, inciso 5 fala da suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade, tá? E não cassação. E aí no 37, parágrafo 4 se especifica mais, ó, deixa muito claro que atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, como você está vendo aqui, ó, opa, do meu ladinho aqui do meu ladinho aqui, ó, você está vendo aqui, certo? Apontar direitinho aqui, beleza? Então, ótima essa construção, tá? Aqui eu fiz um resuminho ainda para vocês, ó, de perda ou suspensão dos direitos políticos, que é um tema do artigo 15 que vem com frequência nas nossas provas. E aí a gente precisa estar bem preparado com isso. Perda dos direitos políticos. Lembra de novo. Cassação é totalmente proibido. Cassação é totalmente proibido. Cassação é totalmente proibido. Lembra disso, não esquece. Aí a gente tem perda dos direitos políticos. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Recusa de cumprir obrigação a todos os impostos de prestação alternativa, artigo 15, inciso 4. A maioria da doutrina de direito eleitoral entende que é causa de suspensão. E eu me filio nesse posicionamento, tá? Até porque eu gosto de direito eleitoral e outros elementos. Mas José Afonso da Silva e o professor Pedro Lenza entendem que é caso de perda dos direitos políticos. Então, se a gente for se filiar na principal doutrina de direito constitucional, vamos lá. Uma das mais tradicionais, o professor José Afonso da Silva, direito constitucional positivo, e o professor Pedro Lenza, no seu direito constitucional esquematizado, que é um grande sucesso dos últimos anos, aí, né, nos últimos 15 anos, é o grande livro de direito constitucional da área, certo? Começou como um livro para esquema de concurso e depois ganhou, né, o status de grande doutrina. Muito bem, professor. Trazem essa construção, uma construção bastante importante, então vamos dizer que a doutrina traz esse posicionamento de perda dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos, aí não tem dúvida, ó, é o artigo 15, inciso 2, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, 15, inciso 3, e a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, 15, inciso 5, são os tópicos de suspensão ou perda dos direitos políticos. Certo? Então vejam, suspensão ali no 15.2, 15.13 e 15.5 e perda 15.1 e tem essa discussão do 15.4, mas a maioria da doutrina de direito eleitoral entende que é suspensão e grandes doutrinadores do direito constitucional entendem que é perda dos direitos políticos. Vamos lá com esses doutrinadores de direito constitucional, porque aqui nós estamos falando de direito constitucional. Certo? Beleza? Não esquece esses temas, não esquece essas construções, elas são muito importantes. Bora estudar, bora trabalhar diversas questões e com isso a gente termina essa nossa aula de hoje, convidando vocês para curtir o nosso vídeo. Gostou do vídeo? Curte o vídeo aí, certo? Assina o canal, clica lá no sininho de notificações e se está curtindo o conteúdo, se está acompanhando aqui o nosso canal, compartilhe nos seus grupos de estudo, seus grupos da faculdade, seus grupos de estudo de concurseiros, seus grupos no Facebook, seus grupos no Telegram. Compartilha para a gente aumentar essa nossa comunidade e cada vez mais aumentar o conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço para vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!